Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui nossos colegas vereadores de Santa Fé, cumprimentar eles aqui e desejar boas-vindas. É uma honra ter vocês aqui. Marcos Paulo Gamileira, irmão do nosso amigo Kiko e servidor dessa casa. Clebson Pousar, Anderson Rural e Anésio de Silvinho. Então, sejam todos bem-vindos e eu gostaria de chamar Marcos Paulo Gamileira para fazer parte aqui da mesa com nós, representando todos os vereadores de Santa Fé. Se não fosse irmão, nem parecia, né, Marcos? Seja bem-vindo. Solicito do senhor secretário que verifique a existência de número regimental de vereadores para o início da sessão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Cumprimentar o Campos, os meninos de Santa Fé. Sejam muito bem-vindos. Presidente, todos os vereadores estão presentes. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo deste município, iniciamos nosso trabalho. Convidamos a todos a ficar de pé e oramos o Pai Nosso. Solicito do senhor secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 16 de março de 2026. Ata realizada no dia 16 do mês de março do ano de 2026. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se a 4ª reunião ordinária do ano de 2026 da 16ª legislatura, presidida pelo vereador William Santos Laranjeira e secretariada por Juliarde Michele da Silva Farago. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Eva Juliana Alves Barbosa, José Mendonça de Oliveira, Juliarde Michele da Silva Farago, Ludmila Lobo de Campos Carvalho, Mauro Sérgio Basílio Pereira, Renata Cristina de Araújo de Jesus, Rodrigo Gonçalves Rocha, Sidney Vila Real do Carmo Moreira, Valdemar Batista Oliveira, Valmir Pinto de Carvalho Júnior e William Santos Laranjeira. Antes de dar início aos trabalhos, o senhor presidente convidou para compor a mesa de honra o capitão Rodrigo Milhomem, o delegado Diego Matos de Vilhena e o vice-prefeito de Buritizeiro, Marcelo Osório. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente determinou que fosse lida a ata da reunião anterior, onde, após discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, solicitou o secretário que procedesse à leitura das correspondências expedidas e recebidas. O senhor presidente deu continuidade à reunião, abrindo espaço para a apresentação dos trabalhos dos vereadores. O vereador Rodrigo da Jamar iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes. Em seguida, apresentou o requerimento número 03/2026, que solicita esclarecimentos acerca do processo licitatório número 011 de 2026, credenciamento número 02/2026, no município de Buritizeiro, Minas Gerais. Em seguida, indicação número 30/2026, que sejam instalados redutores de velocidade na Avenida Manuel Joaquim de Melo, na altura do supermercado BH, nas proximidades da creche Casa da Criança, Pai Serra Grande. Dando continuidade, o vereador Sidney da Saúde iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e, em seguida, apresentou indicação número 31/2026, que solicita a inclusão em pauta do projeto de lei número 81/2025, que dispõe sobre a cobrança de tarifa em decorrência do transporte hidroviário por meio da balsa no município de Buritizeiro. Após a apresentação dos trabalhos, deu-se início à segunda parte do pequeno expediente com a discussão das seguintes matérias: projeto de lei número 13/2026,
que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Buritizeiro, projeto de autoria do Poder Executivo. Em seguida, projeto de lei número 14/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, projeto de autoria do Poder Executivo. Na sequência, ocorreu a discussão e votação do projeto de lei número 11/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Buritizeiro, Refis 2026, projeto de autoria do Poder Executivo, que após parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Dando continuidade aos trabalhos no grande expediente, foi realizada a entrega da moção de aplausos número 01/2026 ao Sargento Marcos de Souza Falcão, em reconhecimento a um ato de bravura e coragem que salvou uma vida. Em seguida, moção de aplausos número 02/2026, em reconhecimento ao trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais, com destaque para a atuação na Operação Ouro Negro. Na ocasião, o senhor presidente concedeu o uso da tribuna às autoridades presentes. Inicialmente, fez uso a palavra o capitão Rodrigo Milhomem, que agradeceu à Câmara Municipal pela homenagem às forças de segurança e destacou a importância da integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Poder Legislativo no combate ao crime. Em seguida, o delegado Diego Matos, que agradeceu o reconhecimento e destacou que a homenagem se estende a toda a equipe da Polícia Civil de Minas Gerais, realizando o compromisso da instituição com a segurança da população. Por fim, o vice-prefeito Marcelo Osório, que destacou a coragem e a relevância do trabalho desempenhados pelos policiais na garantia da segurança pública, ressaltando em sua manifestação a necessidade de ampliação do efetivo e de maiores investimentos na área. Encerrando o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais vereadores presentes. Já lê as correspondências? Ou... A ata está em discussão. A ata continua em discussão. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam se levantando. A ata aprovada por unanimidade dos vereadores. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Prefeitura Municipal de Buritizeiro, Procuradoria-Geral do Município. Ofício número 031/2026, Procuradoria Jurídica do Município de Buritizeiro. Para a Câmara Municipal de Buritizeiro, referência projeto de lei 082/2025, lei 1843/2026. Excelentíssimo senhor William Santos Laranjeira, presidente da Câmara Municipal de Buritizeiro, venho através do presente encaminhar-lhe via de sanção de lei municipal 1843/2026, dispõe sobre a desafetação e cessão de imóvel de propriedade do município de Buritizeiro. Sem mais, para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de mais alta estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Vanessa Reis Alves de Souza, assessora de Serviços Jurídicos. Procuradoria Jurídica do Município de Buritizeiro, para a Câmara Municipal de Buritizeiro. Referência projeto de lei 11/2026, lei 1844/2026, projeto de lei 05/2026, lei 1845/2026 e projeto de lei 06/2026. Lei 1846/2026. Excelentíssimo senhor William Santos Laranjeira, presidente da Câmara Municipal de Buritizeiro, venho através do presente encaminhar-lhe via de sanção da Lei Municipal 1844/2026, institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Buritizeiro, Refis 2026. Lei Municipal 1845/2026, dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente. E Lei Municipal 1846/2026,
autoriza o Poder Executivo a realizar o adiantamento de empréstimos consignados do 13º salário para servidores públicos municipais. Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de mais alta estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Vanessa Reis Alves de Souza, assessora de Serviços Jurídicos. É isso, presidente. O plenário está apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney da Saúde. Quero cumprimentar aqui os componentes da mesa, na pessoa do presidente, o Willy Laranjeira. Cumprimentar os nobres companheiros vereadores, da presença aí do nosso vereador lá de Santa Fé de Minas, Marcos Paulo. Cumprimentar também os nossos vereadores de Santa Fé que se encontram presentes aqui na plenária. Desejar uma boa noite. E cumprimentar também os ouvintes da 98. Indicação 32/2026. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras a seguinte indicação: que seja realizada a pavimentação das ruas Vereador Sebastião dos Santos Oliveira e da Rua Presidente Kennedy, localizadas no centro, especificadamente nos quarteirões da Escola Estadual Marieta Morim Vieira, bem como a devida sinalização viária desses trechos. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que os paralelepípedos atualmente existentes nas referidas vias se encontram soltos, desalinhados, o que causa constantes transtornos à população, além de aumentar o risco de quedas e acidentes, especialmente para pedestres e ciclistas. Além disso, a ausência da sinalização adequada nas proximidades da escola expõe diariamente os alunos a situações de perigo, comprometendo a segurança do tráfego de veículos e na circulação de pedestres. Dessa forma, a pavimentação adequada, aliada à implantação de sinalização eficiente, a medida essencial para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores, estudantes e todos que transitam pela região. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que avalie com devida atenção essa indicação, adotando as medidas necessárias para sua efetivação. Sala das Sessões Bem de Melo, 23 de março de 2026, vereador Sidney Vila Real. Indicação 33/2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras a seguinte indicação: que seja realizada a limpeza e a capina das calçadas do Caio Martins e paralelas, localizadas na rua Vereador Sebastião dos Santos Oliveira, rua do Caio Martins e da escola. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que as calçadas encontram-se tomadas pelo mato alto, dificultando a passagem de pedestres e colocando em risco os alunos e moradores e demais pessoas que transitam pelo local. Ressalta-se que a situação se agrava no período noturno, considerando a existência de cursos nas instituições próximas, o que aumenta o fluxo de pessoas e a sensação de insegurança, podendo ocasionar acidentes, além de favorecer a presença de animais peçonhentos. Dessa forma, a realização da limpeza e capina, na medida essencial para garantir as melhores condições de segurança e mobilidade e bem-estar à população que utiliza diariamente as vias. Sala das Sessões, Bem de Melo, 23 de 2026, vereador Sidney Vila Real do Carmo Moreira. Presidente, eu quero aqui apresentar um projeto de lei, que é muito importante para a nossa comunidade, as pessoas entenderem a importância que é esse projeto. Projeto de Lei 2026 dispõe sobre a nomeação do bem público, Escola Municipal Antônio Agapito de Souza, e da outras providências.
o povo do município de Buritizeiro, Minas Gerais, pelos seus representantes da Câmara Municipal, aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado como escola municipal Antônio Agapito de Souza, a unidade escolar em construção situada entre as ruas Paredão de Minas e Goiás, no município de Buritizeiro. Artigo 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Educação efetuar as diligências necessárias para a formalização da unidade escolar descrita no artigo 1º da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Bem de Melo, 23 de março de 2026. Vereador Sidney Vila Real do Carmo Moreira e o vereador Rodrigo Gonçalves da Rocha. Eu gostaria, presidente, de convidar o Rodrigo só para ele ler, como a apresentação dos dois, para ele ler a justificativa do projeto, aqui nesse momento. Quero agradecer, primeiramente, cumprimentar a mesa diretora, na presença do nosso presidente William, cumprimentar os nossos nobres vereadores do município de Santa Fé, também cumprimentar os nobres colegas vereadores dessa casa, público presente, público que nos acompanha através das redes sociais e Rádio 98. Justificativa ao projeto de lei. O presente projeto de lei tem por finalidade denominar a unidade escolar em construção situada na Rua Goiás, número 581, bairro São Francisco, no município de Buritizeiro, como Escola Municipal Antônio Agapito de Souza, em justa homenagem a um cidadão que marcou a história política e administrativa do município, dedicando grande parte de sua vida ao desenvolvimento da cidade e ao bem-estar da população. Antônio Agapito de Souza nasceu em 19 de fevereiro de 1937, na cidade de São Romão, Minas Gerais. Sendo o quinto filho de Manuel Agapito de Souza e Maria de Sales Souza, ainda jovem se mudou para Pirapora, onde viveu por muitos anos, mantendo posteriormente forte vínculo com o município de Buritizeiro, cidade onde construiu parte significativa de sua trajetória pessoal e política. Ingressou na vida pública no ano de 1977, quando iniciou a sua atuação política no município. Posteriormente, foi eleito vice-prefeito de Buritizeiro, assumindo o cargo de prefeito municipal em 1983, tornando-se o 6º prefeito da história do município. Em 1989, foi novamente eleito prefeito, exercendo seu mandato até o 31 de dezembro de 1992, período em que realizou importantes ações administrativas e estruturais para o crescimento da cidade. Durante a sua gestão, Antônio Agapito promoveu investimentos significativos em infraestrutura, serviços públicos, educação, cultura e desenvolvimento urbano, deixando um legado de obras e iniciativas que contribuíram diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população buritizeirense. Destaca-se entre suas realizações a implantação e ampliação da rede de água no município, bem como o fortalecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, onde realizou o maior investimento e ampliação da história do sistema, ampliando o acesso da população aos serviços essenciais de abastecimento de água. Na área da educação, sua gestão foi marcada por importantes avanços, como a inauguração da Escola Maria de Sales Souza, construída em homenagem à sua mãe, Maria de Sales Souza, em reconhecimento às suas lutas e à importância da educação para o desenvolvimento social. Também promoveu a ampliação da Escola Inácio Alves Moreira, deu início à construção da Escola Estadual Silva de Alencar Schaber, além de incentivar diversas ações voltadas para o fortalecimento do ensino no município. Entre outras iniciativas relevantes, sua administração levou água, luz, telefone para diversas localidades, implantou rede de água no bairro Jardim dos Buritis, realizou a abertura do hospital, construiu e reformou importantes estruturas públicas, incentivou atividades culturais, cívicas e esportivas, promovendo eventos tradicionais como desfile de 7 de setembro, comemorações do aniversário da cidade e competições esportivas, fortalecendo o sentimento de identidade e a participação comunitária. Também foram realizadas obras importantes de infraestrutura, como calçamentos de ruas, construção de pontes, implantação de postos artesianos em comunidades rurais, construção de casas populares e melhorias em diversas regiões do município, além da reforma da ponte de ferro em parceria com o município de Pirapora,
demonstrando sua preocupação com a integração e o desenvolvimento regional. Dessa forma, a denominação da unidade escolar com o nome de Antônio Agapito de Souza representa uma justa homenagem a um homem público que contribuiu significativamente para o progresso de Buritizeiro, especialmente no fortalecimento da educação e na ampliação de serviços essenciais à população. Dar seu nome a uma instituição de ensino significa preservar sua memória e reconhecer sua dedicação ao desenvolvimento do município, inspirando as futuras gerações a valorizarem o compromisso com a educação, com o serviço público e com o crescimento da cidade. Diante do exposto, contamos com o apoio dos novos vereadores para a aprovação da presente proposição. Sala das Sessões Mendes de Melo, 23 de março de 2026. Sidney Vila Real do Carmo Moreira, vereador. Rodrigo Gonçalves Rocha, vereador. Usando rapidamente aqui meu tempo regimental, presidente, seria extremamente importante, né, o momento em que nós pedimos de Antônio Agapito, já há pouco tempo, né, falecido, que deixou sua história registrada. Eu acho que é um momento importante que essa Casa Legislativa pode pensar nesse sentido, da apresentação desse projeto. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, no sentido de nós preservarmos e de nós lembrarmos desse nome que foi muito importante para nós. Que, inclusive, presidente, ele foi a pessoa que mais investiu no SAAI de Buritizeiro. Hoje o SAAI de Buritizeiro existe, nós agradecemos a Deus e a Antônio Agapito, que foi o maior investimento em infraestrutura do SAAI, pensando no SAAI para 30 anos. E praticamente é quase a mesma estrutura, né, que foi deixada para o Antônio Agapito. Então ele registrou a sua passagem, registrou o seu momento. Eu acho que é o momento de nós, vereadores, também lembrarmos e valorizarmos essa pessoa que foi tão importante para nós. Presidente, eu quero te agradecer pela oportunidade aqui e voltamos ao grande expediente. Boa noite a todos. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra, o vereador Sérgio Pereira. Boa noite, presidente. Cumprimento o novo secretário. Cumprimentar nosso colega vereador aqui de Santa Fé, Marcos Paulo, em seu nome cumprimentar os demais vereadores da cidade de Santa Fé. Sejam bem-vindos a essa casa, ao nosso município. Cumprimentar aqui os nossos servidores aqui da casa, os internautas também que nos acompanham através das redes sociais e os ouvintes da 98. Presidente, quero apresentar uma indicação. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de saúde a seguinte indicação: que seja realizada a reforma da unidade básica de saúde UBS no distrito de Paredão de Minas. Justificativa: a estrutura da UBS do distrito de Paredão de Minas encontra-se com instalações desgastadas que dificultam a realização dos atendimentos e comprometem a qualidade do serviço de saúde. Vale ressaltar que indicamos 2 emendas impositivas nos anos de 2025 e 2026, visando fortalecer essa demanda e viabilizar a realização do serviço necessário para a melhoria da unidade. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026, vereador Sérgio Pereira. Presidente, só usando aqui meu tempo regimental, presidente, para falar dessa indicação. Essa é uma indicação já que a gente tem trabalhado bastante aqui já na casa, para que ela venha tornar realidade. Né? Nós sabemos da demanda, né, do município e o trabalho que a gestão tem feito para, principalmente, avançar na infraestrutura de saúde. Diversas unidades de saúde já foram construídas aqui na área urbana e também outras em outras comunidades rurais. E hoje nós estamos aqui reforçando esse pedido nosso e, para além do pedido, também tem os nossos recursos que nós indicamos para lá. Durante 2 anos, nós indicamos recursos para que seja feito esse serviço. Né? E também estou em conversa com o Bruno, né, que é o nosso novo secretário de saúde, e que tenho certeza que em breve a gente vai estar iniciando esse serviço lá, que é importante. Nós sabemos que a unidade de saúde de Paredão hoje ela tem uma infraestrutura muito boa e que precisa de reparos, né, e reformas pontuais, é o que nós estamos cobrando aqui. Presidente, eu queria também
na minha oportunidade aqui, presidente, fazer um convite especial para a nossa população, que na sexta-feira, às 17 horas, nós vamos estar inaugurando a Central Pop, que é uma obra histórica, a gente tem certeza disso, que vai deixar uma marca positiva, né, para a nossa população, gerar oportunidade, levar a nossa Universidade Aberta do Brasil, tirar daquele cantinho ali escondido e dar uma dimensão maior. E vai ser a primeira obra também que tem a participação efetiva dessa casa com recurso, que foi o recurso que nós devolvemos em 2021, na nossa gestão como presidente, e que foi muito bem aplicado pelo nosso prefeito Pedro, e que na sexta-feira nós vamos estar entregando mais do que um prédio para a nossa população, um espaço de oportunidade, e que a gente fica muito feliz e me sinto realizado de ver esse projeto sair do papel e se tornar realidade. Então, reforçar a nossa população, os ouvintes da 98, os internautas, para estar lá presente, prestigiando, na sexta-feira, às 17 horas, a entrega dessa grande obra para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Ludmila Lopo. Senhor presidente, mesa diretora, público presente, aqui cumprimentar os colegas vereadores, lutadores aí, né, de Santa Fé. Seja bem-vindo a essa casa. Através de vocês eu cumprimento todos os nossos colegas aqui, vereadores. Não é fácil, mas aqui estamos, escolhidos pelo povo e representando-os. Seu Aécio, jornal, sempre nos acompanhando. E aí, internautas que nos acompanham pelas páginas da Câmara Municipal e ouvintes da 98 FM, boa noite a todos. Senhor presidente, dentre algumas indicações e ofícios que eu tenho a apresentar, eu inicio com a indicação número 28, 2026. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de obras a seguinte indicação: que sejam adotadas providências urgentes para o conserto e recuperação da Avenida Afonso Pena, localizada no bairro Belo Horizonte, no município de Buritizeiro. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às inúmeras reclamações e solicitações dos moradores da Avenida Afonso Pena e de todos que transitam diariamente pelo local. Ressalta que essa demanda já foi apresentada e solicitada diversas vezes, porém, até o presente momento, nenhuma medida efetiva foi tomada para solucionar o problema. Atualmente, a Avenida Afonso Pena encontra-se em estado crítico de conservação, praticamente intransitável, gerando transtornos constantes para moradores, trabalhadores, motoristas que necessitam utilizar a via. Após o asfaltamento das outras ruas do bairro Belo Horizonte, grande parte dos veículos passou a utilizar essas vias alternativas, justamente para evitar a Avenida Afonso Pena, devido às más condições de tráfego. Mesmo diante dessa situação, ainda circulam pelo local carros, motocicletas e até ônibus que transportam trabalhadores das fábricas da região, o que evidencia a importância da via e necessidade de urgência de intervenção do poder público. É utilizada diariamente por pais, alunos e profissionais da educação, dá acesso à creche, casa da criança, além de servir de passagem para as escolas ali da região.
Dessa forma, as más condições da via acabam colocando as crianças, pais, motoristas e profissionais de educação em situação de risco, especialmente nos horários de entrada e saída da escola. Diante de todos esses fatos, torna-se indispensável e urgente a atenção do Poder Executivo, do senhor prefeito municipal e do senhor secretário, para que seja realizada a recuperação da Avenida Afonso Pena com as intervenções necessárias para garantir condições adequadas de tráfego, segurança e dignidade à população. A população do bairro Belo Horizonte aguarda uma resposta concreta do poder público, razão pela qual esta vereadora apresenta a presente indicação, confiando na sensibilidade da administração municipal para que este problema seja solucionado com urgência. Que a Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de 2026, Ludmila Lopes, vereadora. Indicação 29, 2026. Esta mesma vereadora requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito e o secretário de obras a seguinte providência: que sejam tomadas providências urgentes para a realização de serviços de limpeza, capina e recuperação da pavimentação na Rua Paraíba. A presente indicação tem como objetivo atender às inúmeras reclamações dos moradores da Rua Paraíba, que relatam as dificuldades enfrentadas diariamente devido às condições precárias da via. Atualmente, a rua encontra-se intransitável, com grande quantidade de buracos, o que dificulta a passagem de veículos e pedestres, trazendo transtornos e risco à população que utiliza o local. Além disso, o mato está tomando conta da rua, chegando a invadir e tapar parte da via, agravando ainda mais a situação e comprometendo a mobilidade e segurança dos moradores. Diante do exposto, solicito do Poder Executivo que adote medidas urgentes para a limpeza, capina e recuperação da mesma. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março. Lopo, vereadora. Indicação número 35 do 26. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao prefeito municipal e ao secretário municipal de saúde a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal realize os estudos de viabilidade técnica e financeira para a criação e implantação de um setor de atendimento odontológico 24 horas, plantão de urgência e emergência, junto à estrutura do Hospital de Buritizeiro. Justificativa. A presente proposição fundamenta-se na necessidade premente de garantir o direito condicional à saúde de forma integral. Atualmente, as emergências odontológicas, como dores agudas, abscessos e traumas, não escolhem dia e horário para ocorrer, e em especial a população do meio rural, que tem passado por diversas dificuldades devido à falta de atendimento odontológico de urgência e emergência. A ausência de um serviço especializado no período noturno e nos finais de semana sobrecarrega o sistema de triagem geral e obriga o cidadão, muitas vezes de baixa renda, a recorrer a serviços particulares, onerosos, ou a permanecer em sofrimento até a abertura de unidades básicas de saúde, UBS. A implementação desse setor garantirá humanização do atendimento, alívio imediato da dor e tratamento de infecções graves em tempo integral. Desafogamento do pronto-socorro, saúde pública preventiva, redução de complicações maiores que deveriam da falta de atendimento imediato. Diante do exposto e considerando o relevante alcance social desta medida para a população de Buritizeiro, submeto essa indicação e espero o acolhimento e a devida execução por parte do Poder Executivo. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026, Ludmila Lopes de Campos Carvalho, vereadora. Senhor presidente, eu venho tornar público ofícios do meu gabinete junto ao parceiro deputado Aécio Neves e o amigo Luiz de Ângelo, e eu quero fazer a leitura só para tornar público o trabalho que a gente tem feito em conjunto. Buritizeiro, 19 de março de 2026, ao excelentíssimo senhor Luiz de D'Angelo dos Santos e deputado federal Aécio Neves. Eu, Ludmila Lopes de Campos Carvalho, no uso de minhas atribuições como vereadora eleita pelo povo, venho, por meio de solicitar de Vossa Senhoria que seja disponibilizado para o município de Buritizeiro os seguintes itens: 3 reservatórios de 10 mil litros d'água, caixa d'água. Esse pedido se faz necessário para o município de Buritizeiro com a finalidade de atender as famílias do meio rural, no qual tem dificuldade com o abastecimento de água na localidade. As instalações da caixa de água proporcionarão mais segurança, reduzindo o risco de desabastecimentos e garantindo uma autonomia de uso consciente deste recurso, evitando assim
a escassez de água para o consumo, o preparo de alimento e demais necessidades básicas. Sem mais para o momento, antecipo meu agradecimento e aproveito a oportunidade para renovar os nossos votos de autoestima e consideração. Ludmila Lobo, vereadora. Ao senhor Aécio Neves e o senhor Luiz de Ângelo, eu, Ludmila Lobo de Campos, no uso das minhas atribuições como vereadora, eleita pelo povo, venho por meio de solicitar uma carreta agrícola. A presente solicitação se justifica pela necessidade de oferecer melhores condições de trabalho aos agricultores, que enfrentam dificuldades no transporte de insumos, no escoamento da produção e nas demais atividades essenciais do cotidiano no campo. A concessão desses equipamentos será de grande importância para o fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando mais eficiência, melhores condições de trabalho e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico nas comunidades rurais. Destaque-se que a carreta agrícola beneficiará diversos produtores, promovendo mais dignidade, produtividade e melhores condições para o exercício das atividades agrícolas. Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos. E outro ofício encaminhado também para o deputado Aécio Neves e o senhor Luiz de Ângelo, solicitando uma colhedora de forragem ensiladeira e um arado reversível. Essa presente solicitação se fundamenta na necessidade de fortalecer a agricultura familiar, dar melhores condições de trabalho aos produtores rurais. A colhedora de forragem ensiladeira é essencial para a produção e armazenamento de alimento para o rebanho, especialmente em períodos de estiagem. Já o arado reversível é um equipamento indispensável para o preparo adequado ao solo, proporcionando maior eficiência no cultivo, melhor aproveitamento da terra e do aumento da produtividade nas lavouras. Desta forma, a concessão desses equipamentos irá beneficiar diretamente os pequenos e médios produtores, promovendo o desenvolvimento econômico do meio rural, gerando renda e fortalecendo a produção do município. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Ludmila Lobo, vereadora. No mais, senhor presidente, era o que eu tinha para o momento, desde já agradeço. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Passamos, então, para a segunda parte do pequeno expediente. Discussão. Projeto de Lei 08 de 2026 institui a Semana Municipal de Fortalecimento do Empreendedorismo no município de Buritizeiro, Minas Gerais, dá outras providências, projeto de autoria do vereador Sérgio Pereira. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão do referido projeto. Projeto de Lei número 10 de 2026 dá nome a bem público, Escola Municipal, Prefeito Anderson Fonseca Braga, projeto de autoria do vereador Juliás Farago. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Rodrigues Ajamar. Presidente, quero deixar registrado aqui essa discussão desse projeto, né, que é importante. Eu reconheço aí seja válido, né, a intenção aí do nosso nobre colega vereador Eliardi. No entanto, eu sempre me pautei muito, né, pela justiça, né, por ser aqui dentro dessa casa. E hoje nós apresentamos um projeto, né, também, né, que dá o nome à referida escola, né, o nome aí do São Antônio Agapito, né, que faleceu recentemente. E quando eu falo de justiça e ser coerente, né, hoje nós temos em Buritizeiro, né, o PSF, Anderson Fonseca Braga, né, nós temos também a Balsa de Cachoeira do Manteiga, que é Anderson Fonseca Braga. Nós inauguramos recentemente a Galeria dos Prefeitos, né, dos ex-prefeitos de Buritizeiro, né, que também passa a se chamar Anderson Fonseca Braga. O vereador Sérgio apresentou, né, um projeto de lei que ainda não foi pautado, né, para alterar o nome da extensão da Rua Paredão de Minas, também o nome do ex-prefeito Anderson Fonseca Braga. E eu quero aqui, presidente, também registrar, né, que a importância também do nosso ex-prefeito Anderson Fonseca Braga. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas tive todas as pessoas, né, que falam dele muito bem, né, teve
o seu legado em Buritizeiro, teve a sua importância e por isso foi reconhecido diversas obras no nosso município. No entanto, né, Buritizeiro, ele é feito de história, é feito por pessoas que deixaram o seu legado, né, e o ex-prefeito Antônio Agapito foi um deles. É um cara que a sua biografia por si só é uma biografia aí riquíssima, onde teve diversos investimentos justamente na educação. Então, a história de Buritizeiro não seria, ele não seria homenageado num momento tão oportuno, pois faleceu recentemente. Então, eu peço ao presidente que na verdade, eu quero pedir vista desse projeto, né, do nosso vereador Juliardi, e pedir que o senhor pudesse pautar, né, os dois projetos aí, para que a gente possa votar e escolher de fato o nome aí da referida escola que será inaugurada, né, num momento em que a gente precisa, né, escolher, e aqui é uma casa que é democrática, então todo mundo tem seu voto. Então acho que interessante que fosse dessa forma. No mais, muito obrigado, presidente. Vereador Rodrigo, a gente vai seguir o rito que sempre foi seguido nessa casa. Quase sempre, quando um projeto entra em discussão, é apresentado aqui nessa casa, numa outra semana ele é discutido e na próxima semana ele é votado. Como você pediu vista, tem mais uma semana, a gente vai colocar em votação o projeto do vereador Juliardi, né, que apresentou primeiro, seguindo o rito da Câmara. Então, nós vamos colocar em votação primeiro o projeto de Juliardi. Primeiro não, vamos colocar só ele em votação, na verdade. Justamente, né, eu acho que o senhor, né, tem o poder da presidência, né? Na verdade, esse projeto foi apresentado hoje, ele pode ir para discussão e votação junto com a votação do outro, que nós vamos ter mais uma semana para poder ir para ser discutido. Então, assim, o que eu queria era ser justo aqui, né? Ser justo, ser coerente, e assim, né, a gente pede que o senhor, com o poder da presidência, né, que possa pautar os dois. Mas, no mais, né, fica a critério do senhor como presidente, né, a gente respeita, e no mais é só isso. Rodrigo, porque não é porque eu não quero, o rito, não tem como eu pautar dois projetos. Então tem que colocar um projeto em votação, se a maioria votar contra o projeto, a gente coloca o outro em votação. Não tem como eu colocar dois projetos em votação sendo a mesma matéria. Não tem como. Então, é justo que eu coloque primeiro o projeto de Juliardi, devido a ele ter apresentado o projeto primeiro. Né? Então, é mais do que justo que eu apresente primeiro o de Juliardi. Sei da grandeza do ex-prefeito Antônio Agapito, sei da grandeza de Anderson, que não é nem questão de partidária, é a questão do mérito. Se vocês tivessem apresentado primeiro, vocês poderiam ter certeza que eu ia colocar ele primeiramente em votação. Então, vou colocar o projeto que denomina a Escola de Anderson Braga em votação, depois da sua vista, e aí, se a maioria votar contra, a gente coloca outro projeto em votação. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Sidney da Saúde. Eu quero fazer minhas palavras do Rodrigo, né? Explanou muito bem. E dizer também que eu sou até suspeito de falar de Anderson, né? Pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que eu sempre tive com o mesmo. Foi a pessoa que me deu a oportunidade de ser secretário de saúde no município de Buritizeiro. Tive a oportunidade de sentar com o prefeito Jorge e levarmos a indicação da UBS. A pedido de Pedro, eu fiz a apresentação também aqui do projeto para que a balsa levasse o nome também do Anderson Braga, né? Enfim, eu gostaria muito de pedir aos companheiros vereadores que pudessem analisar direitinho essa situação, para que a gente possa, né, em um outro momento, ver o que pode ser feito em relação a essa questão do nome do Anderson, mas que a gente pudesse dar essa oportunidade a Antônio Agapito, né? Que todos vocês pudessem analisar com bastante carinho. Nós vamos colocar isso também, até uma enquete na rede social, pedindo às pessoas que se manifestem da melhor forma possível nesse sentido, para a gente poder mostrar a importância que é registrarmos Antônio Agapito. Então, mas a gente respeita, presidente, a sua colocação. E sim, eu acho que é correto, né, seguir o rito,
mas aí cabe a cada vereador, com seu voto, analisar direitinho, ver essa possibilidade da gente prestigiar o companheiro histórico do nosso município, que foi Antônio Agapito. E sabendo que está mais que registrada a passagem do nosso companheiro Anderson, que Deus o tenha, né? Mas está bem registrada a passagem dele, está bem lembrado por todos, né? Eu acredito que seria muito importante lembrar com bastante carinho essa questão do Antônio Agapito. Mas eu quero agradecer, presidente, pela oportunidade. Vereador Sidney, deixa a gente até numa situação constrangedora, porque vocês sabiam que tinha um projeto de lei aqui de autoria do vereador Giuliardi, então eu penso que vocês deveriam ter conversado com ele antes da apresentação desse projeto, porque eu sei da grandeza do ex-prefeito Antônio Agapito, acompanhei, sei da trajetória, sei da história, uma pessoa extremamente merecedor, né, extremamente merecedor. Agora, vocês colocar um projeto desse em pauta aqui, sabendo que já tinha outro em pauta, eu acho que, no mínimo, vocês deveriam ter conversado com o vereador Giuliardi para estar entrando num acordo com ele, porque ele já apresentou um projeto. Então, vocês colocam a gente aqui como fosse contra a escola fosse Antônio Agapito. Pelo contrário, nós somos extremamente a favor, são duas grandes pessoas, e eu acho que vocês foram muito infelizes em apresentar esse projeto sem discutir com o vereador Giuliardi. O projeto continua em discussão. Renovo aqui meus cumprimentos, presidente. E o senhor falou aqui, Vossa Excelência falou, foi muito importante a sua fala. E tanto o vereador Sidney e o vereador Rodrigo, assim, me desculpa, Rodrigo, a forma que eu vou colocar, mas eu vejo muita incoerência na forma que vocês conduziu a indicação desse projeto. Porque aqui todos nós tem homens e mulheres sérios, compromissados com o desenvolvimento de Buriceiro, de valorizar a história das pessoas, e aí trazer para a Câmara um projeto com o nome de Antônio Agapito, que tem uma história, que construiu e deixou um legado em Buriceiro, sabendo que já tinha um projeto em tramitação, eu acho que é uma falta de respeito com todos os colegas vereadores e também com a história de São Antônio, porque essa não é a última obra que Buriceiro vai ter e que poderá levar o nome de Antônio Agapito. Todos aqui conhecem a história de São Antônio. Uma das minhas primeiras experiências na vida pública, eu tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com Antônio Agapito. Eu tive aqui no velório dele, nessa casa, tive essa oportunidade de falar isso com os filhos dele. Então, assim, a forma que vocês trazem um projeto nesse momento para dar o nome de um bem público para ele, que é muito merecedor, mas isso é uma questão regimental. A Câmara ela tem o regimento da nossa casa, ele deixa muito claro que a matéria que vai ter validade é a primeira matéria que está em discussão e votação. E isso, eu estou falando aqui, é para a população de Buriceiro entender mesmo o que está acontecendo. Para depois não sair por aí, falácias e narrativas que nós estamos votando contra a história de São Antônio, que não é verdade. Que é um homem que merece muito mais do que isso, e tenho certeza que essa casa, que a administração que tiver no tempo certo uma obra importante, vai sim levar o nome dele por tudo que ele fez. Mas a minha fala aqui, tanto para Sidney quanto para Rodrigo, é que eu me senti aqui desrespeitado com essa postura de vocês, e por isso que eu estou aqui manifestando, para que a população entenda que nós não estamos aqui votando contra o São Antônio, nós não estamos aqui forçando a barra para homenagear Anderson. Foi um projeto que Giuliardi apresentou nessa casa, foi discutido, fez todo o trâmite legal que essa casa tem que fazer e que está na pauta para ser votado, e aí vocês hoje colocam um novo projeto para homenagear uma outra pessoa. E aí fica difícil, coloca todo mundo aqui em dificuldade, todos os vereadores aqui em dificuldade. Então, é essa a minha fala. Eu acho que faltou esse carinho, Sidney, que você falou, faltou esse carinho conosco aqui, com o Giuliardi, que apresentou o projeto.
O projeto continua em discussão. Presidente, pela ordem, Sérgio, eu queria só esclarecer o seguinte. Quando a gente pauta um projeto aqui dentro dessa casa, a gente tem que votar sim, não ou abster. Quando a gente tem outras opções de nomes para esse projeto, a gente tem que seguir o rito, que é apresentar um novo projeto. O vereador Juliarte, quando ele apresentou o projeto aqui, eu não sei se os senhores se recordam, mas logo na outra reunião, né, o projeto não foi pautado porque ele estava ausente. Então, eu acho que seria um desrespeito ter apresentado o projeto naquela ocasião, sendo que o autor do outro projeto não estava presente. Né? Mas, dentro dessa casa, infelizmente, a gente não consegue colocar um projeto, vai escolher quem? É fulano, fulano, fulano? Não pode. Então, uma forma da gente escolher um nome é a gente colocando outro projeto com outro nome. Afinal de contas, no do projeto que está o nome do antes, a gente vai ter que votar favorável, desfavorável ou abster. Então, não tem outra opção. Então, se a gente tem uma opção de outro nome que seja interessante para o município, o rito normal que a gente tem que fazer é apresentar o projeto, que é o que a gente fez aqui. Então, assim, eu não sei porque da falta de respeito, até porque também nós não fomos consultados antes da apresentação do projeto, né, igual eu falei aqui, respeito, admiro muito o colega vereador Juliardi, né, faz jus. Como eu expliquei aqui também, né, a minha decisão e na discussão desse projeto, justamente dessa forma. Então, não tem como a gente escolher outro nome sem apresentar o projeto. Então, no mais, é isso. Então, para esclarecer, é uma casa democrática, onde todo mundo tem a sua opinião, e a gente tem que respeitar, né, tanto como eu respeito o projeto do vereador, assim como vocês também têm que respeitar o projeto, né, que nós colocamos aqui hoje. Eu acho assim, que não foi falta de respeito, eu acho que esse é o rito, né, e a gente tem também que manifestar a nossa opinião. Vereador, acho que foi muita incoerência da parte de vocês, vocês sabendo que o projeto da escola Anderson ia entrar em votação. Se vocês tivessem apresentado no mesmo dia, até eu concordaria, mas foi muita incoerência mesmo, e vocês sabem, o rito sempre funcionou dessa forma aqui nessa casa, sempre a gente coloca em discussão. Nós não colocamos em discussão na outra reunião, não foi pela ausência de Juliardi, era para entrar nessa discussão, agora nós diminuímos a pauta. Então, talvez você não saiba, dia 30 é a posse do nosso prefeito Marcelo Osório, então eu fiz questão de colocar todos os projetos em discussão agora, para a gente ter uma pauta enxuta na outra. Eu acho que foi muita incoerência suas. Continue em discussão. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos, reiterar meus cumprimentos. Eu concordo com a sua fala, William, com a de Sérgio, não no sentido de que está certo ou errado, quem somos nós ou eu para dizer que vocês não têm que apresentar o trabalho, mesmo sabendo do rito. Mas o que me preocupa é quando eu coloco uma espécie de desafio. Não, esse é melhor do que aquele. Jamais. Quem somos nós para dizer que um é melhor do que o outro, ou que seu agapito não mereça, não tenha relevância. Inclusive, minha família é muito amiga de um dos filhos dele, e tenho sim, e como se vocês tivessem apresentado, ou se apresentar, como o Sérgio colocou, outra indicação para alguma obra, eu acredito que todos nós iremos votar com unanimidade, como o Sidney aprovou para o Anderson, e todos votaram com unanimidade. Merece sim ser homenageado, mas quando você coloca logo em seguida, ou no dia da discussão, se torna um desafio, você entende? Eu acho assim, que o sentimento ficou parecendo assim, eu vou desafiar, vamos ver se eles vão. Não, jamais. Onde que eu vou dizer que seu agapito não mereça ser homenageado? Merece sim, inclusive se vocês fizerem para uma nova obra o projeto, eu assino junto, aí vamos fazer a assinatura em 3, ou a Câmara toda, mas o que não pode se colocar é de que nós estamos escolhendo um ou outro, ou que não merece, muito pelo contrário, merece, só que seguindo o rito, né, apresentando junto. No mais é isso, presidente, que eu queria falar. O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão.
Encerrada a discussão do referido projeto, concedo a vista ao vereador Rodrigo da Jamar. Projeto de lei número 12 de 2026 institui o programa Mulheres Empreendedoras. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, esse já foi. Projeto de lei número 12 de 2026 institui o programa Mulheres Empreendedoras de Buritizeiro e estabelece diretrizes para incentivo, estímulo e proteção do empreendedorismo feminino no município de Buritizeiro, Minas Gerais e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Sérgio Pereira. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão do referido projeto. Discussão e votação. Projeto de resolução 06/2026 concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal de Buritizeiro à senhora Ana Gilda Maria Pereira dos Santos, projeto de autoria do vereador Sérgio Pereira. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passemos agora para a votação do referido projeto. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Permissão, senhor presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de resolução número 6 de 2026, que concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal à senhora Ana Gilda Maria Pereira dos Santos. Traço de projeto de resolução de iniciativa do vereador Mauro Sérgio Basílio Pereira. Após análise do projeto de resolução em pauta, do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam sua normal tramitação, pois atende às disposições da Lei Complementar 95 de 98. A comissão ressalta ainda que o referido projeto de resolução se encontra de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe ser cabível a propositura de resoluções sobre matéria de interesse interno da Câmara Municipal. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bem de Melo, 23 de março de 2023, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, Ludmila Lopo, relatora. É o parecer, senhor presidente. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 07 de 2026 concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal de Buritizeiro à senhora Valdirene Rubenval Farago, projeto de autoria da vereadora Renata de Araújo. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passemos agora para a votação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Parecer ao projeto de resolução 07, que concede o prêmio Mulheres que Inspiram à senhora Valdirene Rubenval Farago. Projeto de resolução de iniciativa da vereadora Renata Cristina de Araújo de Jesus. Após análise do projeto de resolução em pauta, do ponto de vista da comissão, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação. A comissão ressalta ainda que o referido projeto de resolução encontra de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bem de Melo, 23 de março de 2026. José Mendonça, presidente. Valdemar Batista, vice-presidente. Ludmila Lopo, relatora. É o parecer. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de resolução número 08, 2026, concede prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal de Buritizeiro à senhora Shirley Ferreira Silva Alves, projeto de autoria do vereador Rodrigo da Jamar. O projeto está em discussão.
O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passemos agora para a votação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente seu parecer. Parecer referente ao projeto de resolução 08/2026, que concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal à senhora Shirley Ferreira Silva Alves. Projeto de resolução de iniciativa do vereador Rodrigo Gonçalves Rocha. Após análise do projeto de resolução em pauta do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação. A comissão ressalta que o referido projeto está de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e suposto a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, Ludmila Lopo, relatora. É o parecer. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de resolução número 09 de 2026 concede prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal de Buritizeiro à senhora Beatriz Nunes Rodrigues, projeto de autoria do vereador Cid da Saúde. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passemos agora para a votação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Parecer referente ao projeto de resolução número 9/2026, que concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal à senhora Beatriz Nunes Rodrigues. Projeto de resolução de iniciativa do vereador Cid Villarreal do Carmo Moreira. Após análise do projeto de resolução em pauta, do ponto de vista da comissão, o projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação. A comissão ressalta que o projeto encontra-se de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e suposto a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026. José Mendonça, presidente. Valdemar Batista, vice-presidente. Ludmila Lopo, relatora. É o parecer. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que forem contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de resolução número 10 de 2026 concede prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal de Buritizeiro à senhora Cristina Emília dos Santos Parrella. Projeto de autoria do vereador Valmir Júnior. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passemos agora para a votação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente seu parecer. Parecer referente ao projeto de resolução número 10/2026, que concede o prêmio Mulheres que Inspiram da Câmara Municipal à senhora Cristina Emília dos Santos Parrella. Projeto de iniciativa do vereador Valmir Pinto de Carvalho Júnior. Após análise do projeto de resolução em pauta, do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação. A comissão ressalta que o referido projeto encontra-se de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e suposto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, Ludmila Lopo, relatora. É o parecer. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que forem contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Votação. Projeto de lei número 13 de 2026 dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Buritizeiro. Projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei número 13, 2026, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Buritizeiro.
Trata-se do projeto de lei número 3 de 2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério no percentual de 5,40%. O referido projeto vem atender ao que dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso 10, que determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por meio de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Quanto à legitimidade para a propositura, o referido projeto se encontra respaldado, pois é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Após análise do projeto de lei em pauta, do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação, pois trata-se de matéria consolidada no artigo 37, 10 da Constituição da República de 88, bem como atende às disposições da Lei Complementar 95 de 98. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026. José Mendonça, presidente. Valdemar Batista, vice-presidente. E Ludmila Lopo, relatora. É o parecer. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária que apresente seu parecer. Presidente, permissão para fazer a leitura daqui. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Referência. Projeto de Lei número 13 de 2026, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Brutizeiro, Minas Gerais. Trata-se de projeto 013, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Brutizeiro, Minas Gerais, em 5,40%. O referido projeto de lei veio acompanhado de análise de impacto financeiro, onde o Executivo informou que o projeto se encontra dentro dos aspectos legais, declarou que existem recursos para realizar os gastos e anexou o impacto financeiro esperado para os exercícios 26, 27 e 28. Assim, do ponto de vista financeiro e orçamentário, o presente projeto de lei não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação, pois atende às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso posto, a comissão emite parecer favorável para a normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026. Valmir Pinto de Carvalho Júnior, presidente. Rodrigo Gonçalves Rocha, vice-presidente. Sérgio Pereira, relator. Solicito da Comissão de Serviço Público que apresente seu parecer. Obrigado. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Referência ao projeto de lei 3 de 2026, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Brutizeiro. Trata-se de um projeto de lei 3 de 2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do magistério do município de Brutizeiro em 5,40%. Após a análise do referido projeto de lei, concluímos que o reajuste está em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37 do inciso 10º, que dispõe que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos deve ocorrer anualmente através de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Portanto, a Comissão de Serviços Públicos Municipais emite o parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei, podendo ser discutido e votado pelos vereadores dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões Bento de Melo, 23 de março de 2026. Eva Juliana Alves Barbosa, presidente. Renato de Araújo, vice-presidente. Vereador Cisne Vila Real, relator. Esse é o parecer, presidente. Após a manifestação favorável das comissões, está em votação o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 14 de 2026 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto está em votação. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente seu parecer.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 14/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Trata-se de projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que concede a revisão geral anual no percentual de 4,26% sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, incluídos inativos e pensionistas do Poder Executivo. A Constituição Federal determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Após análise do projeto de lei em pauta do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação, pois trata-se de matéria consolidada no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, bem como atende disposições da Lei Complementar 95 de 98, podendo assim o mesmo ser discutido e votado pelos vereadores desta Casa. A comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei. Sala das Sessões Bento de Mello, 23 de março de 2026, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, e Ludmila Lopo, relatora. Esse é o parecer, senhor presidente. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que apresente seu parecer. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Referência. Projeto de Lei número 14/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O presente projeto de lei número 14/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que concede a revisão anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal, o projeto veio acompanhado de justificativa, impacto financeiro e orçamentário, onde concede reposição salarial percentual de 4,26% sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, incluindo os inativos, os pensionistas do Poder Executivo. Após analisar o projeto de lei 14/2026, juntamente com o impacto financeiro produzido pela assessoria contábil dessa Casa Legislativa, concluímos que o reajuste está previsto na lei orçamentária aprovada no exercício 2026, conforme estabelece a Constituição Federal de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam sua normal tramitação. Isto posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Mello, 23 de março de 2026. Presidente Valmir Júnior, vice-presidente Rodrigo Gonçalves Rocha, relator Sérgio Pereira. É o parecer, presidente. Solicito da Comissão de Serviço Público que apresente seu parecer. Permissão, presidente, para mim apresentar aqui. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Referência ao projeto de lei 14/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Trata-se de um projeto de lei número 14/2026, da iniciativa do chefe do Poder Executivo, que concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, onde concede a composição salarial do percentual de 4,26%. O reajuste tem como base o Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, IPCA e IBGE, acumulado no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2025. Após a análise do projeto de lei 14/2026, concluímos que o reajuste está em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal de 1988 e em seu artigo 37, inciso 10º, que dispõe que a revisão geral dos vencimentos de servidores públicos deverá ocorrer anualmente através de lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. Portanto, a Comissão de Serviços Públicos Municipais emite o parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei, podendo ser discutido e votado pelos vereadores dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões Bento de Mello, 23 de março de 2026. Presidente Eva Juliana Alves Barbosa, vice-presidente Renato de Araújo e relator Cisne Vila Real. Esse é o parecer, presidente.
Após a manifestação favorável das comissões, está em votação o presente projeto. Os vereadores que for favorável à aprovação do projeto permaneçam como estão, que for contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Passamos agora para a terceira parte, o grande expediente, com 2 vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Sidney da Saúde. Presidente, eu gostaria de pedir permissão para me usar. Bom, eu só vou ser bem breve, rápido, né? Com relação ao questionamento que foi colocado, presidente, de coerência da nossa parte de apresentação do projeto. Eu não vejo como incoerência, presidente, esse projeto, porque a gente está abrindo opção para que as pessoas possam fazer uma análise, né? Dos nossos 2 ex-prefeitos, tanto Anderson Fonseca Braga, que já tem várias homenagens a ele, né? Como o Antônio Agapito, que ainda não tem nenhuma homenagem à sua pessoa. Então, não é. E também, Juliardi, não é questão de olhar quem é melhor, quem é pior, não existe isso. Acho que ambos passaram, ambos se registraram no seu momento. Então, não é essa questão também de ver dessa forma, não. Acho que a gente abre, né, o precedente nessa Casa Legislativa para que a gente possa discutir com bastante tranquilidade. Eu não vejo momento algum para que a gente possa ser agressivo no sentido de dizer que seria incoerência. Não é incoerência, é um momento a gente abrir uma opção. E, lógico, os vereadores têm o seu momento de discussão, de entender, enfim, de olhar com bastante carinho e atenção. E não foi falta de carinho também não, Sérgio. Você sabe que, indiferente de qualquer coisa que nós temos aqui, nessa casa que nós discutimos, eu tenho um carinho por Vossa Excelência e por todos os outros vereadores aqui, sim. Tá? A gente tem esse carinho, sim. Nós abrimos uma opção, né, de mais uma pessoa. O Gilberto já apresentou rapidamente, a gente analisou, né, sentei com o Rodrigo, a gente conversou bastante sobre isso, e a gente viu uma oportunidade, porque a gente já viu que antes já está registrado, e bem representado, e foi muito bem representado por você também, Gilberto, o projeto. Nós só abrimos uma opção para que a população possa analisar e ver também, ser participativo no que a gente faz na Casa Legislativa, agraciando a todos, né, que passaram por aqui, como o Chico Gamileira, como o Pereira, enfim, todos os ex-prefeitos, né, que merecem o nosso carinho. E um dia nós também faremos parte dessa história, né, que passamos por aqui também como vereadores, como presidente dessa Casa Legislativa, né, como prefeitos, como ex-prefeitos, enfim. Então, não foi incoerência da nossa parte, não foi querer colocar quem é melhor do que quem, não. Acho que cada vereador tem seu voto, a gente respeita. Jamais vamos nos colocar diante de qualquer situação, mas a gente abriu esse precedente, né, logo após você ter apresentado, a gente vê essa possibilidade também, já que nós temos, né, vários outros empreendimentos, já outros prédios públicos, né, como nós temos aí, acabou de ser inaugurada agora, né, a galeria de ex-prefeitos, no nome de Anderson, né, temos a Balsa, temos um prédio público ali, que é o PSF, que foi na minha época ainda como secretário de saúde. Então, acho que o nome de Anderson está bem registrado, está bem lembrado e vai estar aí para sempre. Então, agora acho que chegou a vez a gente também analisar de outras pessoas. E a morte não marca data, né? Para cá, nenhum de nós, né? De quem está sujeito a ser despedido amanhã, despediu amanhã da sua própria vida, né? Ou seja, dessa aqui para uma outra vida. Então, é o que aconteceu. Então, a gente teve uma perca agora com o Antônio Agapito e viu a necessidade agora de registrar essa passagem dele. Mas nós respeitamos a cada um de vocês, temos o carinho e respeitamos o voto de cada um de vocês. Quero agradecer, presidente. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o vereador Sérgio Pereira. Novo meus cumprimentos. Eu quero, presidente, só para fechar nossa reunião, e eu falo, vereador, quando a gente trata desse projeto, eu falo da questão do carinho e dessa incoerência, é por vocês saberem que já tinha um projeto na casa, nós forçar a barra e trazer para discussão um novo nome. Eu acho que isso é forçação de barra. Nós aqui, enquanto vereadores, cada um de nós tem nossa posição política, né? Quem está aqui na casa tem que ter essa maturidade do debate, né? Não é nada pessoal contra ninguém, mas eu vejo que não tinha essa necessidade de criar esse desgaste em torno de um projeto que já estava consolidado. O projeto estava na pauta para ser votado hoje. Então, se não tivesse um projeto aqui na casa, vocês entrassem com o projeto, aí eu acho que era razoável, né? E assim como
Juliarte tem o direito de apresentar o projeto, vocês também teriam. Então, o meu debate, a questão é regimental. O regimento, ele fala que nós não podemos apresentar a mesma matéria que o colega apresenta. Então, quem tem a legitimidade é quem apresentou a primeira matéria, que foi apresentada por Juliarte. Então, a minha fala é nesse sentido. Também deixei claro no debate do projeto que a minha fala foi também para a população entender, né, nós não podemos deixar politizar, né, um debate em torno de uma nomeação de um prédio público e, principalmente, se a gente não ter o cuidado, Sidney, da forma que for colocada, vai ficar parecendo que os vereadores que vão votar aqui no projeto de Juliarte, que está defendendo que o projeto de Juliarte que chegou na casa regimentalmente está mais coerente, está contra a indicação de seu Antônio. E então é isso que eu não quero, que eu vim aqui reforçar para a população. Somos a favor, sou totalmente a favor. Tenho certeza que todos os vereadores é a favor de uma homenagem para o seu Antônio Agapito. Só que o que vocês estão querendo, infelizmente, e regimentalmente também, vocês estão indo contra algo que está expresso no nosso regimento. O projeto de Juliarte chegou primeiro, está tramitando, está na votação. Como que eu vou trazer aqui para o debate e apresentar um novo projeto? Então, a minha fala é nesse sentido. Acho que nós temos que ter sempre, que for preciso, a gente tem que vir manifestar mesmo as nossas opiniões, e é por isso que eu venho manifestar nessa noite, para que não fique nenhum mal entendido para a população de Buritizeiro, que a forma que foi conduzida aqui, a forma que o projeto está entrando é que está errada. Não é que a Câmara quer esse ou aquele nome. Então é isso que eu queria deixar claro aqui. Muito obrigado, presidente. Só reforçando aqui, o vereador Sérgio já havia dito, dia 27, às 17 horas, né, Sérgio? Nós vamos ter a inauguração da Central Pop. A Central Pop, em parceria com a Universidade Aberta, vai ser a maior central de cursos profissionalizantes do Norte de Minas. Então, é uma obra de grande importância para a nossa população, né? Lá vai estar funcionando os cursos do POP profissionalizante, então é muito importante a presença nossa lá. E dia 26, né, nós vamos ter aqui o prêmio Mulheres que Inspiram, e eu gostaria de pedir muita compreensão de vocês, muito apoio de vocês, porque para a gente chegar no horário certo, porque muitas vezes é desrespeitoso com os nossos homenageados. Então, eu peço vocês para a gente chegar no horário, para a gente começar no horário certo, ver se a gente consegue chegar aí às 19 horas. Eu peço a compreensão de todos vocês para dia 26, a gente está chegando nesse horário, para que nenhum possa estar esperando o outro. Então, em respeito aos nossos homenageados, eu peço que todos cheguem no horário. E dia 30, gente, como eu disse aqui anteriormente, é a posse do nosso prefeito Marcelo Osório. Como todos já sabem, dia 30, o nosso prefeito Pedro Braga vai renunciar o mandato no dia 30, e dia 30 a gente vai estar aqui dando posse para Marcelo Osório. Aí eu peço a compreensão de vocês novamente. Se não tiver, vai ser uma reunião ordinária, então a gente vai ter a reunião normal, e logo após a gente vai ter a reunião solene de posse. Então eu peço que, se não tiver nada de urgente para ser apresentado, para a reunião ser breve, então se vocês não tiverem nada de urgente que possa ser apresentado na próxima reunião, eu peço também a compreensão de vocês que deixe para a próxima reunião e a gente deixar mais esse momento para a posse. Então, por isso que eu coloquei os projetos em votação hoje, para que não esteja nenhum projeto também em votação no dia 30. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado.